Olá, boa tarde. Sou eu, Dr. Antônio Martins de Farias. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer a Deus, primeiramente, e aos meus amigos e minhas amigas que se inscreveram no meu canal e estão dando like, estão fazendo comentários. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer aqui os meus 314 amigos. Estou muito feliz por isso e não posso deixar de transmitir essa alegria para vocês. Eu quero também fazer um registro, porque é muito bom, né, a compensação, né, do nosso trabalho. Um trabalho que eu pensava que não estava sendo, vou dizer assim, né, compensado, compensou de forma maneira, né? Uma criança de 13 para 14 anos chegou aqui todo entusiasmado que queria descobrir aonde, né, eu gravava os vídeos, que ele assiste a todos os meus vídeos, né, toda semana quando ele fica em casa. Então eu vou mandar aqui um abraço para Givaldo, né, para seu papai Antônio, para Cida e para toda a família lá de Frei Miguelinho, né? Aproveito também para mandar um abraço para o Padre Joaquim, espero que alguém avise que o Padre Joaquim foi citado, né? Padre Joaquim sabe quem eu sou, Dr. Antônio Martins de Farias, nós somos primos, nascemos no mesmo ano, temos muita história, né? E muito respeito para um com o outro. Então, gente, muito feliz, muito obrigado ao meu priminho, meu primo, porque eu fiquei muito feliz, né? Ele dizer que queria saber, né? Mostrou para a mamãe onde ele grava a estante, né? E ele disse que assiste todos os meus vídeos. A minha sobrinha, também a Maria Clara, ela assiste os meus vídeos, né? Ao Pedro Henrique, enfim, a criançada está vendo os meus vídeos. Isso é muito gratificante. E muito eu quero agradecer a Deus especial, né? Porque essa é uma coisa muito boa, porque eu estou plantando a semente, né? As crianças estão me ouvindo, com certeza elas estão aprendendo e todas essas lições que eu passo para vocês e para elas são de fundamental importância para o nosso desenvolvimento delas, né? Que Deus me abençoe. Muito obrigado, Deus, por esse momento tão feliz da minha vida, né? Onde a criançada... hoje também é o dia dos abraços. Quero mandar um abraço para minha prima, que também lá no sítio Mares, Gravatá Mó, lá em São João do Cariri, a Maria José, filha do nosso querido Antônio Mateus, né? Que também assiste aos meus vídeos e dá o maior valor. Então, Maria José, sinta-se abraçada por toda a família Farias, viu? Que a família Farias esteja nesse momento reunida. Se todos os Farias estivessem reunidos no meu canal, já estava para mais de 10 milhões. Bom, eu estou muito feliz e eu peço desculpas ao pessoal do Facebook. Eu não estou, assim, gostando muito do Facebook. Eu acho o Facebook muito chato. Então, mas eu tenho um número de amigos, para mais de 100 amigos no Facebook. Cada dia as pessoas me pedem para ser meus amigos. Olha, muito obrigado mesmo. Mas eu peço desculpas àqueles que me mandam mensagem pelo Messenger. Eu não tenho esse aplicativo, eu não respondo. Quando eu vejo que tem alguma mensagem para mim, eu respondo atrasado, peço desculpas. E doravante eu vou ficar mais atento. Eu descobri essa semana que muita gente me passa mensagem e eu não respondo. Por quê? Porque eu quase não utilizo o Facebook. Porque quando eu publico esses meus vídeos do YouTube no Facebook, o que acontece? As pessoas só dão um clique lá no Facebook que gostou, mas não assiste. Quando eu vou para ver o número de visualizações é zero. Então eu não estou obtendo resultado. O meu objetivo é no Face, esse site do YouTube, e a número de visualizações, né, e os comentários. E você não esquecer de dar o like. Desculpa essa pequena digressão, esse intervalo, mas é importante para a gente se entender. Não? Eu quero aqui também dizer que eu deixo aqui embaixo o meu e-mail, o meu telefone, e para que vocês entrem em contato, e também o meu blog, né? Qual é a vantagem de você acessar o meu blog? Você ter, né, de segunda a sexta um assunto novo, falando sobre direito constitucional, falando sobre educação, falando sobre Constituição e assim, muito importante para nos mantermos atualizados. Bom, gente, a semana passada o meu vídeo foi um sucesso, né? Mais de 160 pessoas visualizaram
eu fiquei muito feliz, né? O de segunda-feira, que é o de direito constitucional, nem tanto. Apenas 6 pessoas que visualizaram, mas tudo bem, não tem problema. Mas eu não fiz crítica a ninguém, eu fiz um bate-papo, né? Achei esse tema interessante e eu vou fazer assim uma observação dos temas da semana. Nesta semana, nós estamos com uma polêmica sobre que o presidente Lula, né, insistiu, ele comprou uma briga com o presidente do Banco Central. Porque o presidente do Banco Central aumentou a taxa de juros. Em primeiro lugar, gente, não é o presidente do Banco Central que aumenta a taxa de juros, tá? A taxa de juros, ela é alta porque há uma grande procura por crédito. Quem que mais procura crédito nesse país? O governo, para rolar sua dívida diariamente. Diariamente o governo vende títulos e títulos e títulos dos bancos, os bancos compram com resgate em 2030, 2035, a taxa de juros é alta. O que acontece, né? Então o presidente Lula parece que ele está querendo ser a Dilma, porque até agora, com um mês de governo, o presidente Lula está tentando salvar, vamos dizer assim, né? Ressuscitar a presidente Dilma, que foi um desastre como presidente do Brasil. Provocou um grande desemprego, desestruturou o sistema elétrico, ela mandou que o povo consumisse energia, deu crédito para as pessoas comprar geladeira, fogão, e depois tivemos que pagar uma conta muito alta, a conta de energia, e também provocou a maior recessão. Quando Dilma foi saída, né, retirada pelo processo de impeachment, nós estávamos com uma das maiores recessões da história do nosso país. Eu tomara que Lula não queira, né, ser o que Dilma foi. Mas até agora, nesse primeiro mês de governo, ele parece que ainda não saiu do palanque. Lula acha que ainda está no comício, não está mais, ele já saiu, ele já tem que governar. Né? Ontem mesmo, né, eu estou gravando esse vídeo hoje, no dia 7, né, de fevereiro. Ontem empossou o ministro, o Aloysio Mercadante, né, ex-senador e ex-ministro de Dilma, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e fez uma crítica muito severa ao presidente do Banco Central. Mas vamos lá. O Banco Central, né, não é o culpado pelo aumento da taxa de juros. Né? Não é baixando os juros por decreto que o presidente Lula vai resolver o problema da economia. O que tem que fazer para baixar a economia é muito trabalho. E encontrar uma reforma, fazer uma reforma administrativa bem feita, bem estruturada, reduzir gastos. Aí sim, né, o presidente da República poderia dizer que aí ele vai baixar a taxa de juros. Mas a taxa de juros são consequências da crise da economia de um país, tá? O Banco Central, o problema é que parece que Lula quer acabar com a independência do Banco Central. Ele quer que o Banco Central tenha um presidente que atenda, que obedeça às regras dele, como era o presidente no tempo de Dilma Rousseff. Ela mandava o presidente do Banco Central baixar a taxa de juros, ele baixava, de 13 baixou para 3, mas em compensação ela provocou uma inflação e provocou uma das maiores recessões da nossa história. Juros não se baixam por decreto, isso nós sabemos, né? E todos os economistas pós-Keynes, né, aquele grande filósofo de economia moderna, né, que sabe que não é a economia, a ciência econômica não funciona por lei, funciona pelas leis da economia. São variáveis sociais que a gente tem que interpretar as variáveis sociais e resolver os problemas da economia, não por decreto-lei como Lula quer. O que Lula está querendo é fazer um Banco Central que obedeça às ordens dele. Não, o Banco Central é uma autarquia especial, onde ela tem por finalidade. Qual é a finalidade do Banco Central? O controle da moeda. E o controle da moeda é para controlar a inflação e através de quê? Através da taxa de juros. Porque o Banco Central não é o presidente do Banco Central, repito, é o Conselho Monetário Nacional. Ele se reúne a cada 6 meses e faz uma projeção de inflação futura. Acho que em junho desse ano eles vão definir a meta estipulada para a inflação de 2025 e 2026. Para quê? Para que o mercado tenha uma noção qual é o caminho que esse barco, né, da economia brasileira vai seguir. Não pode ser a vontade do presidente Lula, baixa a taxa de juros para o povo consumir. Não, isso não é política econômica, é um desastre. Se assim o presidente do Banco Central fizer, ele vai quebrar a cabeça.
o Banco Central, né, não precisa ser independente, ou seja, para poder a sua autoridade, ele não pode perder a autoridade, ele tem que ter autoridade sobre o domínio, como controlar a moeda. Se ele ficar obedecendo ao presidente da República, não tem valor nenhum. É melhor destituir o presidente do Banco Central e deixar que a Casa da Moeda emita milhões e milhões de moedas, jogue no mercado e perca o controle monetário. Nós não desejamos isso, porque a gente sabe o que é quando o país perde o controle monetário. Como nós perdemos, né, na década de 80 e 90, né, quando o presidente Collor ele fez aquela loucura de segurar o Plano Real. O que o Collor estava fazendo naquele momento? Ele queria ter uma real condição, né? Qual era a expansão monetária? Porque com a inflação desenfreada que a gente vivia, o Brasil não sabia mais quanto tinha em moeda em circulação. E o Banco Central tem que ter essa memória, tem que ter essa capacidade, essa independência de saber a hora de tirar dinheiro do mercado, de aumentar o compulsório do banco. Isso é uma política econômica. A política do Banco Central tem que ser independente da política mesmo, no sentido da palavra. Então, o presidente do Banco Central não tem que estar todo dia no Palácio do Planalto atendendo pedidos do presidente da República. Ele tem que atender às dinâmicas econômicas, né? É claro que o Ministério da Fazenda tem que ter uma noção de política que o Banco Central também tem que obedecer, né? Agora, o problema é o seguinte: quem tem que definir política para baixar os juros são políticas econômicas adotadas pelo presidente, pelo ministro da Economia, que é o Haddad, e com o suporte do Congresso Nacional e do presidente Lula. Um dos fatores melhores seria o controle de gasto, a redução de gasto, o que não parece ser uma verdade desse governo. Ele quer cada vez mais gastar, né? Tanto é que tem a chamada PEC da transição, onde ele pediu liberdade para gastar não sei quantos bilhões, né? Um país que já está endividado como o nosso, presidente inicia o governo já pedindo para gastar bilhões acima da capacidade, né, do chamado teto de gasto. Então, o ministro da Fazenda é que tem que encontrar soluções, criar, por exemplo, uma barreira de gastos, né, um teto fiscal como eles tinham, né, uma âncora cambial, uma âncora fiscal como eles tinham, que era o teto de gastos, e acabaram. O presidente Lula e o presidente Bolsonaro destruíram. Foi feita uma reforma na Constitucional em 2017, acho que ainda no governo Temer, para quê? Limitar os gastos. Eu sou contra o teto de gastos, mas ele pelo menos era um parâmetro. O governo tem que ter um parâmetro, não é ficar sem ter um rumo. O governo precisa ter um rumo, né? E um rumo econômico é fundamental para sustentar o país, né? Agora, se o presidente Lula começar a ficar brigando com o presidente do Banco Central, ele não vai chegar a lugar nenhum. Espero, e o presidente do Banco Central tem que ser independente. A lei que criou a independência do Banco Central é uma lei muito boa. Não adianta o presidente Lula ficar todo dia dando entrevista na TV, no rádio, criticando o presidente do Banco Central, porque ele vai sair no prazo dele. Para destituir o presidente do Banco Central, precisa que o Senado, né, que ele prove que ou ele peça demissão, ou ele adoeça, ou ele cometa um crime, seja condenado, julgado, com trânsito em julgado, e também se mostre incapaz, né? Ele, nada disso, o presidente do Banco Central fez até agora. Então, o presidente do Banco Central tem que ter calma, tranquilidade, para que ele possa, né, governar e terminar o mandato dele, que, se eu não me engano, é em 2024. Até lá, o presidente Lula tem que obedecer às regras que o Banco Central determina sobre a moeda. O Banco Central cuida da moeda, e a moeda é essencial à taxa de juros. Agora, a taxa de juros não é alta porque o presidente do Banco Central quer. A taxa de juros é alta porque o governo gasta além do que arrecada. Se o governo reduzisse os gastos, ele diminuiria o consumo de dinheiro, os bancos teriam fôlego de capital e emprestaria a juros mais baixos para os pequenos empresários. Mas o que o Lula quer? O Lula quer continuar gastando e fazer que o Banco Central, repito mais uma vez, baixe taxa por decreto. Isso não é justo. A inflação, né, gente, eu não sou economista, mas a inflação, ela não pode, não é só uma política. A inflação é alta porque o Banco Central estabelece a taxa de juros? Não. A inflação é alta por vários fatores. Eu não sei, desculpa, eu não sou economista, não me proponho a isso, mas a inflação, parece que a inflação brasileira é inflação ou de custo ou de demanda. O que é a inflação de demanda? A inflação de demanda é quando tem mais consumidores do que produção, ou seja, tem mais procura do que oferta.
Por quê? O Brasil parou de crescer há muitos anos. A nossa indústria foi à bancarrota. Nossa indústria era 50%, 60% do PIB, hoje já está abaixo de 15%. Que os governos, todos os governos, inclusive o governo do PT, os 13, 14, os 20 anos do PT, eles não entenderam isso, que a indústria é fundamental, eles esqueceram a indústria. Tá mais barato comprar remédio na China, tá mais barato comprar matéria-prima na China, então vamos comprar matéria-prima. Vamos comprar matéria-prima à China, vamos comprar isso aqui. O Brasil não tem um incentivo para a indústria. Então, o que acontece? Hoje, a produção de refrigerante, a produção de cerveja, a produção de arroz, está aquém da necessidade. O povo brasileiro está rico? Não, o povo brasileiro é muito pobre, o povo brasileiro está precisando de ajuda, o povo brasileiro precisa de inflação baixa, porque quando o governo Lula pede para que o Banco Central trabalhe com uma inflação maior, quem vai pagar essa conta é o pobre, porque a inflação é o pior tributo que o pobre paga, porque o pobre vai com os mesmos reais, o mesmo salário mínimo, comprar no supermercado os preços que aumentam porque a inflação aumentou. Então, a primeira ideia de um governante é baixar a inflação. Tá? Eu entendo que a inflação no Brasil é de demanda. Aí o que acontece? Se a inflação é de demanda, só tem uma solução do governo fazer: reduzir o consumo. Reduzir o consumo para quem já está passando fome, né? Ele tem que fazer, se for de custo também, ele tem que resolver a situação de custo. A produção está maior e tal, está mais dificultoso, falta transporte, falta infraestrutura, tudo isso o Brasil falta. Agora, o que é que o Lula quer fazer? O Lula está dizendo: não, vamos emprestar dinheiro do BNDES para a Argentina, para a Venezuela, para Cuba, para empresas brasileiras, como foi a Odebrecht, como foi a OAS, que fizeram um complô lá no estrangeiro, em Angola, e que acabou na Lava Jato. Não podemos dizer que a Lava Jato não existiu. A Lava Jato pode não ter sido bem sucedida, pode não ter sido bem dirigida pelo juiz Sérgio Moro, mas aquelas pessoas que devolveram bilhões de reais, né, para a Petrobras, porque eles cometeram crime. Então é muito fácil: vamos emprestar dinheiro para a Argentina, porque não, quando o governo brasileiro empresta dinheiro, o BNDES empresta dinheiro para a Argentina, ele está ganhando, porque são empresas brasileiras que vão construir as obras na Argentina. Vai uma ou duas. O que tem que fazer? O Banco Central tem que investir aqui, resolver o problema de infraestrutura aqui. Talvez aí a gente tenha uma inflação baixa. Do contrário, essa briga de Lula contra o Banco Central vai ser uma briga eterna. Ele pode até vencer essa queda de braço. Agora, eu acho que o Congresso Nacional não vai cair na de Lula e destituir a presidência do Banco Central simplesmente para atender os caprichos de Lula, para que ele determine que por decreto se baixa a taxa de juros. Se continuar baixando taxa de juros por decreto, nós estamos dizendo o seguinte: o Brasil vai por água abaixo, porque todas as regras econômicas elas não podem ser ditadas pela boa vontade do presidente da República. Eu sei que o presidente da República fala muito, talvez como eu falo muito, mas ele tem que seguir as regras econômicas, tem que obedecer ao Banco Central. Porque o presidente do Banco Central é bolsonarista. Cara pálida, não importa. Ele foi na gestão Bolsonaro que o presidente do Banco Central, o Banco Central tornou-se independente. E o presidente da República é quem indica o presidente do Banco Central. O presidente Lula provavelmente é quem indicará o próximo presidente do Banco Central. Então vamos acabar com essa ideia de porque o presidente é bolsonarista, está boicotando a política econômica do presidente Lula. Não está. O presidente não tem nada para defender, não precisa ganhar dinheiro para o presidente do Banco Central. Mas o presidente do Banco Central não está trabalhando contra o Lula. O presidente do Banco Central está tratando da economia. E cabe ao presidente Lula, através de seus assessores, do ministro da Fazenda, tomar decisões corretas e encontrar a solução para que a nossa inflação não perca o controle da inflação, porque a inflação é a pior coisa que pode prejudicar o pobre. Ora, se aumentar a inflação é mais pobreza. Quanto maior a inflação, eu quero uma inflação maior que 3,5%, 4,5%, é uma inflação muito baixa. É muito baixa para o presidente Lula, mas para o pobre é grande demais, porque o salário mínimo não aumenta. O poder de compra do salário mínimo nunca chega a ser maior do que a inflação. Porque eu dei aumento do salário mínimo mais do que deu um aumento real do salário mínimo. Isso é conversa para boi dormir. Não tem aumento real do salário mínimo. O salário mínimo já diz, o salário é mínimo. O salário mínimo não é esse valor, 1.302 ou 1.400, não quer dizer nada. Não dá para ninguém viver bem. Ninguém vive bem com o salário mínimo no Brasil. Essa é a grande realidade. Então,
Cabe agora, vou terminar esse vídeo, que já estou muito alongado, ao presidente Lula trabalhar. Ele já está no segundo mês, nós estamos no segundo mês do ano, tem que trabalhar e parar com essa brincadeira de ficar culpando o presidente do Banco Central pela taxa de inflação. A taxa de inflação é alta porque o governo não tem política econômica. Crie uma política econômica, ministro Haddad, prove que o senhor é competente, porque até agora o senhor não comentou. O presidente do BNDES, Luiz Mercadante, prove que você tem competência, porque até agora vocês não mostraram. Ok, gente? Muito obrigado. É uma crítica? Não fiz uma crítica, fiz uma avaliação de que é preciso que a gente acabe de vez com essa desmoralização, essa tentativa de se desmoralizar as instituições em nome de uma pessoa. Por mais que a gente goste do Lula, ele não tem o direito de ficar mentindo, né, para a imprensa, dizendo que a culpa é do presidente do Banco Central. Não, o presidente do Banco Central não tem culpa pela taxa de juros. A taxa de juros é falta de política econômica do governo central. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.